Você já sentiu que existe algo maior te chamando, mesmo sem conseguir explicar direito o que é? Às vezes, o chamado de Deus não chega como um trovão, nem como uma voz assustadora do céu. Ele começa de um jeito mais silencioso, mais profundo e ainda assim impossível de ignorar. Pode aparecer como uma inquietação constante, uma mudança de rumo, uma dor que te amadurece ou uma paz que ninguém entende. E se isso estiver acontecendo com você, talvez não seja coincidência. Talvez Deus esteja tocando o seu coração há mais tempo do que você imagina. Neste vídeo, eu quero te ajudar a perceber os sinais de que você pode ter sido chamado por Ele, com clareza, verdade e sem complicar o que é espiritual de forma simples e humana. Antes de qualquer coisa, é importante entender que o chamado de Deus nem sempre tem a mesma aparência para todo mundo. Algumas pessoas são chamadas para servir na igreja, outras para liderar, ensinar, cuidar, interceder, empreender com propósito, restaurar famílias, aconselhar ou simplesmente viver uma vida de obediência em lugares onde ninguém imagina que Deus esteja agindo. O chamado não é só um cargo, nem um palco, nem uma função religiosa. O chamado começa no coração e alcança a vida inteira. Por isso, quando alguém tenta limitar o chamado a um título, muita coisa fica de fora. O chamado de Deus costuma mexer com a identidade, com as escolhas, com os relacionamentos e até com aquilo que antes parecia confortável. Ele incomoda, redireciona e, ao mesmo tempo, sustenta. E esse é o primeiro ponto que você precisa considerar. Se algo dentro de você não deixa mais a vida seguir no automático, talvez Deus esteja te despertando para algo maior. Um dos sinais mais comuns de que você pode ter sido chamado por Deus é a sensação de que você não se encaixa mais no que antes parecia suficiente. Pessoas ao seu redor podem estar satisfeitas com uma vida rasa, repetitiva, sem propósito claro, mas dentro de você existe uma fome por sentido. Você começa a perceber que não quer apenas sobreviver, acumular coisas ou agradar todo mundo. Você quer viver de verdade, com direção. Isso não significa que você vai entender tudo de uma vez. Muitas vezes, o chamado começa justamente com confusão. Você sabe que algo precisa mudar, mas ainda não sabe exatamente o que. E essa inquietação pode ser um sinal de Deus te chamando para sair da superficialidade. Quando o coração começa a rejeitar aquilo que antes parecia normal, vale a pena parar e ouvir com atenção. Porque nem toda inquietação é problema. Às vezes, é convocação. Outro sinal importante é quando você começa a ser profundamente confrontado pela verdade. A palavra de Deus passa a tocar áreas que antes você ignorava. Coisas que você fazia sem pensar agora pesam na consciência. Há uma mudança na forma como você enxerga pecado, mentira, orgulho, vaidade, orgulho espiritual, comparações e distrações. Você não quer mais viver dividido. Pode até cair, pode até lutar, mas já não consegue permanecer em paz no erro. Isso acontece porque o chamado de Deus vem acompanhado de consciência. Ele não só atrai, ele corrige. Ele não só encoraja, ele trata. E esse tratamento pode ser desconfortável. Às vezes, Deus começa a limpar o coração antes de abrir qualquer porta. Isso porque o chamado não é só sobre o que você vai fazer, mas sobre quem você vai se tornar no processo. Se a sua alma está sendo exposta, refinada e alinhada, isso pode ser um sinal claro de preparação divina. Tem também um tipo de chamado que vem com dor transformada em propósito.
Muitas vezes, Deus usa experiências difíceis para despertar compaixão, maturidade e sensibilidade em você. Feridas que quase te destruíram passam a gerar empatia por pessoas que vivem lutas parecidas. Aquilo que te fez chorar pode se tornar ferramenta para consolar alguém. Isso não quer dizer que toda dor seja um chamado por si só, mas muitas vezes Deus pega histórias quebradas e faz delas instrumentos vivos. Há pessoas que descobrem o chamado depois de perdas profundas, crises no casamento, rejeição, abandono, depressão, ansiedade, ou momentos em que tudo pareceu desabar. O que parecia fim se torna começo. O que parecia atraso se transforma em preparo. Se a sua dor não te fechou, mas começou a te moldar com mais compaixão e responsabilidade, talvez Deus esteja te ensinando a servir a partir do que você viveu. Outro sinal muito forte é o aumento da sensibilidade espiritual. Coisas que antes você ignorava, agora tocam o seu espírito com mais força. A oração deixa de ser uma formalidade e vira necessidade. O louvor começa a mexer com você de forma diferente. A leitura da Bíblia passa a aparecer viva, como se certas palavras falassem diretamente com a sua realidade. Você também pode começar a perceber convicções interiores muito claras, portas que se fecham sem explicação, encontros marcantes, confirmações em momentos simples e uma percepção maior da presença de Deus no dia a dia. Isso não é emoção vazia quando vem acompanhado de arrependimento, desejo de obediência e sede pela presença de Deus. O chamado desperta a espiritualidade de forma prática. Você começa a discernir melhor o que edifica e o que enfraquece. O que antes era só rotina começa a ganhar significado. E essa mudança interna costuma ser um dos sinais mais evidentes de que Deus está trabalhando em você de maneira específica. Há também um sinal que muita gente demora para reconhecer: a resistência. Quando Deus chama, quase sempre existe oposição. Nem tudo flui imediatamente. Às vezes, você tenta fugir, adiar, racionalizar, ou até convencer a si mesmo de que está imaginando coisas. Você diz que não é capaz, que não tem preparo, que alguém mais santo ou mais experiente deveria fazer isso. E, em parte, essa reação é humana. Moisés tentou recuar, Jeremias também. Gideão se sentia pequeno, Jonas fugiu. O ponto aqui não é romantizar a dificuldade, mas entender que a resistência pode ser parte do chamado. Se o seu coração vive voltando para o mesmo tema, se o assunto não te larga, se há um peso santo que insiste em permanecer, vale a tensão. Às vezes, você não foge porque não quer Deus. Você foge porque tem medo do que Ele pode pedir. Mas chamado verdadeiro não desaparece com o medo. Ele continua chamando até você encarar a verdade. Outro aspecto que revela muito é o desejo sincero de agradar a Deus acima da aprovação dos homens. Quando esse processo começa, você percebe que certas opiniões já não mandam tanto em você. A necessidade de parecer forte, relevante, aceito ou admirado perde espaço para uma pergunta mais profunda. Isso agrada a Deus? Essa mudança é poderosa, porque o chamado amadurecido não vive de aplauso. Quem foi chamado por Deus aprende aos poucos que o centro da vida não é a imagem pública, mas a fidelidade no secreto. E isso afeta escolhas pequenas e grandes. O que você consome, com quem anda, como fala, o que alimenta sua mente, como reage à tentação, tudo começa a ser filtrado por uma consciência mais séria.
não significa perfeição, significa direção. E quando a direção começa a apontar para a vontade de Deus com mais firmeza, isso é sinal de que Ele está formando algo dentro de você que vai além da emoção do momento. Também existe um sinal que pode parecer simples, mas é muito real. Você começa a perceber que Deus usa você para impactar pessoas de um jeito natural. Às vezes, sem planejar, alguém abre o coração com você. Pessoas procuram conselho, alívio, oração, escuta. Em alguns casos, você nem se sente pronto, mas ainda assim, existe uma graça sobre a sua presença. Isso não significa que você já chegou no destino final. Significa que Deus pode estar mostrando um traço do seu propósito. O chamado costuma se revelar em padrões repetidos. Você vê que a mesma área volta, os mesmos tipos de conversa surgem, as mesmas oportunidades aparecem, os mesmos dons são despertados. E quando isso acontece junto com humildade e responsabilidade, vale muito observar. Deus não desperdiça aquilo que coloca nas suas mãos. Se você tem sido um ponto de acolhimento, uma voz de esperança, alguém que encoraja, que ajuda a restaurar a fé de outros, pode haver aí um sinal de vocação espiritual começando a se mostrar. Mas é preciso tomar cuidado para não confundir chamado com vaidade, impulso ou ansiedade. Nem todo desejo intenso vem de Deus, e nem toda habilidade natural confirma um propósito espiritual. Por isso, discernimento é essencial. O chamado verdadeiro produz fruto que permanece, não só impacto momentâneo. Ele vem acompanhado de caráter, de submissão à palavra, de disposição para servir e de humildade para aprender. Se a pessoa quer apenas visibilidade, reconhecimento ou poder, isso já é um alerta. O chamado de Deus não alimenta ego. Ele quebra o ego. Ele não nasce da pressa de aparecer, mas da disposição de obedecer. Também não é raro precisar de confirmação ao longo do caminho. Deus pode usar a Bíblia, a oração, conselhos maduros, circunstâncias, paz interior e até correções para alinhar você. Então, se você quer saber se foi chamado por Deus, faça perguntas honestas, ore com sinceridade e observe os frutos. O que Deus faz não se sustenta apenas em empolgação, mas em transformação real. Talvez o sinal mais bonito de todos seja este. Mesmo quando você se sente pequeno, algo dentro de você diz que não pode mais viver longe do propósito de Deus. Pode haver medo, insegurança, travas emocionais e até sensação de incapacidade, mas existe uma convicção silenciosa de que Deus está conduzindo sua história. Essa convicção não faz você se sentir melhor do que ninguém. Pelo contrário, ela gera dependência. Você entende que, se for útil em alguma coisa, isso virá pela graça de Deus e não pela sua força. E isso muda tudo, porque o chamado de Deus não é sobre pessoas perfeitas, é sobre pessoas disponíveis. Não é sobre quem tem todas as respostas, mas sobre quem aceita ser moldado. Não é sobre ser o mais forte, e sim sobre confiar no Deus que chama. Se você está reconhecendo esses sinais, não endureça o coração. Leve isso a sério. Volte para a presença de Deus, peça direção e dê um passo de obediência por vez. Muitas vezes, é no próximo passo que a clareza aparece. No fim, o chamado de Deus quase nunca se revela em uma única experiência espetacular. Ele costuma ser uma soma de sinais, convicções, confrontos, confirmações e transformações que vão acontecendo ao longo do caminho. Se você se identificou com esse vídeo, talvez seja a hora de parar de fugir
do que Deus já vem mostrando há algum tempo. Ore, busque, examine seu coração e esteja disposto a obedecer, mesmo sem enxergar tudo agora. E se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e escreva amém nos comentários como uma declaração de fé e concordância com o que Deus está fazendo.